Bom, boa tarde a todos. Agradeço muito a presença. O ministro Barroso estava pouco inquieto. Diz que é sempre um susto de chegar e não ter ninguém. No caso dele, isso é impossível, né? E como está visto aqui, seria impossível. E para nós aqui do Instituto é uma satisfação muito grande podemos ouvi-lo a respeito de Constituição, Direito e Política e sobre o Supremo Tribunal Federal e os poderes da República. Eu não vou, senão, fazer esta introdução para que ele tenha tempo de falar, depois nós temos alguns momentos de conversa, de debate. Tenho também a satisfação de dizer que aqui está o doutor Oscar Vilhena e o doutor Joaquim Falcão, que são diretores, respectivamente, das Faculdades de Direito da FGV de São Paulo e do Rio, que são copatrocinadores desse nosso encontro. E quero realmente agradecer muitíssimo. Viu a aflição da chefe de gabinete do ministro pelas múltiplas viagens que ele faz e múltiplas conferências. Como eu sou vítima também dessas mesmas circunstâncias, eu sei o que significa esse tipo de deslocamento, de modo que é uma razão adicional para eu expressar a minha gratidão ao ministro Barroso por ter nos dado o prazer e o gosto intelectual de escutá-lo esta tarde aqui. Senhor ministro, o senhor tem a palavra pelo tempo que achar necessário. Se for muito tempo, o Sérgio reclama. Está lá. Prezado presidente Fernando Henrique, meus queridos amigos Joaquim Falcão e Oscar Vilhena Vieira, meus caros amigos da plateia, ministro José Gregório, prazer reencontrá-lo. E meus caros amigos, eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre direito, política, o Supremo Tribunal Federal e as relações do Supremo com os outros poderes. Eu não poderia deixar de cumprimentar o presidente Fernando Henrique com admiração e apreço pelos grandes serviços que prestou ao país como intelectual, como presidente da República e que ainda presta como ex-presidente, fomentando reflexão crítica, sempre de maneira construtiva e serena. Eu gostaria, nessa introdução, de fazer dois breves comentários. O primeiro deles é que direito e política são coisas diferentes. E é um dos conceitos essenciais da ideia de democracia e de Estado democrático de direito que política e direito sejam coisas separadas. A política está ligada à soberania popular e ao princípio majoritário, ao passo que o direito está ligado à limitação do poder e aos direitos fundamentais. A política é o espaço da vontade majoritária. O direito é o espaço da razão pública. E para manter o direito e a política apartados, a Constituição faz um esforço razoável, dando independência aos tribunais, garantias aos juízes, além do que juízes são vinculados a normas, são vinculados a determinados conceitos e categorias típicas da prática jurídica, da qual não podem se afastar. Portanto, o direito deve ter uma vigorosa pretensão de autonomia em relação à política. No entanto, nós que vivemos neste mundo devemos saber que esta autonomia é sempre relativa. A fronteira entre o direito e a política não é uma fronteira totalmente nítida e certamente não é uma fronteira fixa. E, portanto, existem áreas de interação, áreas de interpenetração e áreas cinzentas em que é difícil determinar qual é o espaço de quem. Este é precisamente o objeto da nossa conversa de hoje. Feita essa primeira observação de que direito e política são coisas diferentes, mas que eventualmente se interpenetram, eu gostaria de gastar 2 minutos com uma questão aborrecida
que é explicar as competências do Supremo Tribunal Federal, sobretudo para quem não seja diretamente do ramo jurídico. O Supremo desempenha 3 grandes competências, ou, para usar uma expressão do professor Joaquim Falcão e do Diego Werneck, o Supremo, na verdade, são 3 cortes distintas. Em primeiro lugar, ele é um tribunal de competências ordinárias. O Supremo julga como se fosse um juízo de primeiro grau, embora de única instância, um conjunto de processos, inclusive as ações penais contra um grupo de agentes públicos no chamado foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado. Esta é uma péssima competência do Supremo. Eu sou a favor de uma drástica redução, tenho uma proposta concreta nesse sentido. Se houver interesse no debate, eu posso detalhá-la. A segunda grande competência do Supremo é como um tribunal recursal. Cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal das decisões dos tribunais de justiça dos estados e das decisões dos tribunais regionais federais. Interessantemente, esta é, em termos de volume, a principal competência do Supremo. Quase 90% do trabalho dos gabinetes é voltado para o julgamento de recursos extraordinários. Também nessa área é preciso uma mudança drástica. Também nessa área eu tenho uma proposta concreta pela qual o Supremo não deve admitir mais recursos extraordinários do que seja capaz de julgar em um ano. Tudo o mais transita em julgado. Tudo que não tenha sido selecionado transita em julgado, como é em toda parte do mundo civilizado. O Supremo atravanca a justiça e atrasa a prestação jurisdicional porque recebe 70 mil processos e tem que produzir uma decisão, inclusive nos casos que não vai admitir ou que não vai julgar. E a terceira, e se alguém tiver interesse, também detalho essa minha proposta. E, por fim, o Supremo desempenha o papel de tribunal constitucional. Ele julga ações diretas de inconstitucionalidade e julga questões constitucionais às quais ele próprio deu repercussão geral. Esta é a principal competência do Supremo, esta é a que lhe dá visibilidade e esta é, na verdade, o objeto da nossa conversa aqui nessa tarde. E, portanto, agora passo, feitas essas 2 observações sobre direito e política e sobre as competências do Supremo, às 3 partes da minha exposição. E eu pretendo dividir essa exposição em 3 partes. A primeira delas dedicada à descrição da ascensão institucional do Poder Judiciário no mundo e no Brasil em particular. A segunda parte é dedicada a um fenômeno que eu chamei de a indeterminação do direito e o aumento do poder subjetivo dos juízes e tribunais ao decidirem as questões. E a terceira e última parte, que é o coração da nossa conversa, que são os limites legítimos da atuação do Supremo Tribunal Federal em termos de legitimidade democrática. Essas as nossas 3 partes. Eu divido, presidente, tudo em 3. Eu tenho essa superstição, todas as minhas classificações são tricotômicas, desde que eu estudei direito tributário, e nós aprendíamos que os tributos eram imposto, taxa e contribuição de melhoria, e vivíamos todos felizes. Um dia alguém disse, empréstimo compulsório também é tributo. Romperam a barreira dos 3, nunca mais houve consenso sobre a classificação dos tributos. Isso veio do Júlio César, galha omnes divisa in partes tres. Pronto. E se alguém disser, esse sujeito, professor de Direito Constitucional, ministro do Supremo, cultiva essa superstição, eu gosto de citar Niels Bohr, que foi vencedor do Prêmio Nobel da Física, um físico quântico dinamarquês, e ele tinha na porta do gabinete de trabalho dele uma ferradura. E alguém perguntou como ele, um agnóstico, um homem da ciência, tinha uma ferradura. E ele respondeu, é que dizem que dá sorte mesmo para quem não acredita. Portanto, eu sou um militante dessa crença. Portanto, nossa parte 1, a ascensão institucional do Poder Judiciário no mundo e no Brasil. Este fenômeno, que é a ascensão do judiciário e algum grau de judicialização, é um fenômeno mundial, é um fenômeno que vem do segundo pós-guerra, e a maior parte dos autores converge para 3 grandes causas para este fenômeno. A primeira é que o mundo saiu da Segunda Guerra
convencido de que um poder judiciário forte e independente era indispensável para a preservação da democracia e dos direitos fundamentais. A segunda causa é que o mundo saiu igualmente da Segunda Guerra e vive todos os anos, nas últimas 7 décadas, vive-se um certo desencantamento com a política majoritária. E, em terceiro lugar, e a terceira causa generalizadamente apontada, é que, em relação a muitas matérias, os atores políticos optam por não deliberar pelo custo político de certas decisões. E, por isso, temas mais controvertidos e divisivos, como o casamento de pessoas do mesmo sexo, descriminalização de drogas, interrupção de gestação, proteção das minorias em geral, acaba recaindo sobre o Poder Judiciário, sobre os Supremos ou sobre as Cortes Constitucionais, porque o processo político não produz consensos e, às vezes, não deseja decidir a respeito. Essas são causas mundiais, às quais, no Brasil, se agrega a circunstância de que temos uma Constituição extremamente abrangente. A Constituição brasileira, que tem servido bem ao país, é produto das circunstâncias daquele momento histórico e ela cuida mais ou menos de tudo que se possa imaginar, não apenas de separação de poderes, organização administrativa e direitos fundamentais, mas ela cuida também do sistema tributário, do sistema previdenciário, tem um capítulo para a ordem econômica, tem um capítulo para a ordem social, ela cuida de criança, cuida de adolescente, cuida de idoso, cuida do Colégio Pedro II, cuida de índios e, portanto, uma Constituição assim abrangente, ela potencializa a judicialização, porque converter uma questão em norma constitucional é, de certa forma, tirar a matéria da política e trazê-la para o direito, e as pessoas fundamentam pretensões com base nessas normas, e, portanto, sem surpresa, a vida brasileira se judicializou amplamente. No mundo, como disse, essa judicialização é visível, e mesmo questões emblemáticas. No Canadá, foi a Suprema Corte do Canadá que decidiu se os Estados Unidos podiam fazer testes com mísseis na costa do Canadá. Em Israel, foi a Suprema Corte que decidiu se podia ou não podia construir um muro. Em outras partes do mundo, na Turquia, foi o Tribunal Constitucional que fez uma resistência importante à radicalização do fundamentalismo religioso. E no Brasil, por essas circunstâncias que eu observei, a vida é judicializada de ponta a ponta, desde reforma previdenciária até importação de pneus, passando por abandono afetivo, descriminalização de drogas e uma decisão emblemática do Superior Tribunal de Justiça: o colarinho do chopp integra a bebida para fins de medição, por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que anulou a multa aplicada pelo Inmetro, que o sujeito não computava o colarinho do chopp na bebida que era servida. Portanto, essa é uma brevíssima descrição, e eu termino a primeira parte, sobre esta ascensão do Poder Judiciário e das Cortes Constitucionais no mundo e as suas causas. E passo para a nossa parte 2, a indeterminação do direito e o aumento da subjetividade dos juízes, que é um fenômeno diretamente relacionado a essa questão do direito e da política, da politização do direito e da judicialização da política. E aqui é preciso observar que a ascensão do Poder Judiciário, que eu venho descrevendo, ela foi contemporânea no mundo de uma sociedade que foi se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais plural e cada vez mais marcada pela diversidade. Nós vivemos um mundo de sucessivos conflitos morais, sucessivos desacordos morais razoáveis, colisões de direitos fundamentais, situações para as quais o direito não tem uma resposta pré-pronta. A Constituição e as leis não conseguem prever com antecedência toda a riqueza de situações que ocorrem no mundo contemporâneo. Eu selecionei 3 mais exóticas, antes de chegar nas mais comuns, para demonstrar como as decisões judiciais passaram a ser produto da capacidade argumentativa dos juízes de produzir o melhor resultado
muitas vezes com referências meramente vagas na legislação. Pergunta número 1. Caso real. Pode um casal de surdo-mudos pretender, por engenharia genética, gerar um filho surdo-mudo para que a criança habite no mesmo universo existencial que os pais? Segunda, pode uma mulher pretender engravidar do sêmen do seu marido morto, que deixou a esperma congelado num banco específico, e depois da morte dele ela quer ter um filho com ele? Ou uma brasileira, pode um transexual que não quis se sujeitar a uma operação de mudança de sexo mudar, no entanto, o seu nome no registro civil? Ou uma outra que está comigo, pode um transexual pretender usar o banheiro público que corresponde à sua autopercepção, diferentemente do seu sexo biológico? Portanto, para essas questões, não existe nenhuma solução pré-pronta no ordenamento. O juiz tem que construí-la, e construir uma decisão onde não exista uma solução legislativa é, evidentemente, uma atividade política, no sentido que é uma atividade de criação do direito. Citando as mais óbvias e brasileiras de colisões de normas constitucionais, que é um fenômeno típico do mundo contemporâneo. A liberdade de iniciativa entra em rota de colisão com a proteção do consumidor, e surge a pergunta: é legítimo o controle de preço dos planos de saúde? Outra, a liberdade de expressão entra em rota de colisão com o direito de privacidade. O Supremo julgou a questão das biografias recentemente, e agora há essa questão do direito ao esquecimento. Pode uma pessoa pretender retirar toda referência que exista num site de buscas a um fato desabonador do qual ela tenha participado no passado? Portanto, também essa questão, existem valores constitucionais relevantes em disputa, e isso se torna relativamente corriqueiro. Colisão entre desenvolvimento nacional e proteção do meio ambiente. É possível construir uma usina hidrelétrica na Amazônia com grande impacto ambiental sobre a flora, sobre a fauna e sobre as populações ribeirinhas? E quais são as alternativas que o país teria se não construísse a hidrelétrica, porque a termoelétrica é mais poluente? Portanto, a vida ficou mais complexa, essas questões são judicializadas e não existem respostas pré-prontas numa prateleira jurídica para o juiz decidi-las. E, consequentemente, seria ingênuo, quando não insincero, supor que a subjetividade do juiz e a sua visão de mundo não influenciam a solução que ele tenha que criar argumentativamente quando não haja uma decisão prévia do legislador e do constituinte. Isso nos leva a duas questões que eu não vou responder, porque nós não teremos tempo, mas são duas questões que têm mobilizado os filósofos e os cientistas políticos que discutem o direito e a complexidade da vida contemporânea. A primeira: existe uma resposta correta para todo e qualquer problema jurídico que é levado a um tribunal, mesmo nos casos difíceis? Esse é um debate filosófico riquíssimo, extremamente interessante. Eu mesmo participei dele com um artigo chamado A Razão Sem Voto, mas nós não vamos poder fazer o desvio. A segunda pergunta que nós não vamos responder: se a solução não está toda pronta no direito e o juiz tem que decidir, onde é que ele vai buscar as soluções que não estão no direito? Eu sempre escrevi na filosofia moral em busca da justiça, na filosofia política em busca da legitimidade democrática, mas a vasta literatura americana sobre isso, presidente, em que eles construíram 3 modelos para dizer há 3 grandes influências numa decisão judicial. Primeiro, o modelo jurídico ou legalista. O material jurídico influencia a lei, os precedentes, a doutrina. De parte isso, segundo essa literatura americana, é a ideologia do juiz que influencia a sua decisão. Não é ideologia no sentido propriamente ser de esquerda ou de direita. É ideologia no sentido da sua ideia do bem, da sua ideia do justo, da sua ideia do legítimo. E, em terceiro lugar, a terceira grande influência numa decisão
judicial, segundo esta literatura americana, são as relações institucionais. Portanto, o juiz e o judiciário se relaciona com os outros poderes, com outros atores políticos, com outros atores sociais, e isto também, em alguma medida, influencia as decisões. Eu não terei tempo, porque preciso chegar no coração da nossa discussão, para um debate igualmente relevante sobre o papel da opinião pública e o papel da imprensa hoje nas decisões judiciais, que também não é irrelevante. Eu gosto de dizer que não é errado os juízes olharem pela janela e saber onde está o sentimento social, onde está a vontade majoritária em relação aos casos que ao juiz cabe decidir. Porém, o Supremo Tribunal Federal não pode ser, como o judiciário em geral, mais uma instância da política majoritária. Porque a decisão justa, a decisão correta, a decisão legítima, nem sempre é a decisão mais popular. E, portanto, um juiz não pode ser subserviente à opinião pública, nem pode ser pautado pela mídia. O populismo judicial é tão ruim quanto qualquer outro. Porém, ausente essa relação de subordinação, é uma coincidência feliz quando uma decisão judicial vem ao encontro do sentimento social, vem ao encontro da vontade majoritária da população, até porque o judiciário não tem armas, nem é dono do dinheiro. Portanto, a sua autoridade advém basicamente da credibilidade que desfruta em relação à sociedade em geral e da nossa capacidade de convencer que aquela decisão é a que mais adequadamente realiza a vontade constitucional. Mesmo onde não haja uma norma pronta, o juiz não tem o direito de ler as suas preferências no ordenamento jurídico. Ele tem que ser capaz de interpretar o sentimento social e, como direi um pouco mais à frente, em alguns casos também o sentido mais geral da história. Concluo aqui as duas primeiras partes da nossa conversa, em que eu procurei descrever a ascensão do poder judiciário, de como ele deixou de ser um departamento técnico especializado para se tornar um poder político que disputa espaço com os outros dois poderes. E, em segundo lugar, eu procurei descrever como, no mundo contemporâneo, além desta ascensão, juízes e tribunais passaram a ter um poder advindo da sua própria subjetividade, da sua própria valoração dos fatos e dos valores morais em geral, porque a norma escrita nem sempre consegue alcançar todas as situações que ocorrem na vida real, na vida econômica, na vida social e na vida política. E agora, presidente, passo para a nossa terceira e última parte. Eu corri muito e, evidentemente, tratei com algum grau de superficialidade e muito sinteticamente questões de alta complexidade. Sempre que eu faço isso, eu me lembro de uma passagem que li há muitos anos na Inglaterra, em que a professora pediu aos seus alunos que escrevessem uma redação sobre religião, sexo e nobreza, mas que fossem breves. E um aluno com altíssimo poder de síntese lavrou: "Ai, meu Deus, como é bom", disse a princesa, ainda ofegante. Eu considero essa uma obra-prima. Esse é o objetivo na vida. No mundo jurídico, esse mundo prolixo de pessoas que amam ouvir a própria voz. Eu passo agora para a nossa terceira parte, que é o coração do nosso debate, que diz respeito aos limites democráticos legítimos da atuação do Supremo Tribunal Federal. E começo com uma nota conceitual sobre judicialização e ativismo judicial, que é uma distinção relevante de se fazer para os fins da nossa conversa. Como consequência desta ascensão do poder judiciário,
ocorreu uma notável judicialização da vida, a significar que questões relevantes do ponto de vista moral, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico passaram a ser decididas em última instância pelo Poder Judiciário, o que evidentemente significa uma transferência de poder político das instâncias tradicionais, que são o Legislativo e o Executivo, para o Poder Judiciário. Como eu procurei demonstrar na primeira parte da minha apresentação, esta judicialização da vida no Brasil é um fato, ela é produto de um arranjo institucional, não é um ato de vontade do Judiciário. Há um arranjo institucional que potencializa a judicialização das questões. O ativismo judicial não se confunde com a judicialização, embora eles sejam primos, porque o ativismo judicial não é um fato, é uma atitude, é um modo proativo e expansivo de interpretar a Constituição para levar os seus princípios a situações que não foram expressamente previstas nem pelo Constituinte, nem pelo legislador. E, evidentemente, esta é uma atuação que interfere mais intensamente com o espaço dos outros dois poderes. Isso chega a ser divertido, porque sempre que há uma disputa, muitas vezes provocadas por partidos ou por membros do Congresso, o sujeito que ganha, ele sempre diz, houve uma interpretação adequada da Constituição. E o sujeito que perde diz, o Judiciário está interferindo com questões que ele não deve interferir. Portanto, assim é, porque sempre foi em toda parte dos Estados Unidos, a África do Sul, e a gente tem que conviver com a natural resignação de quem perde. Desde que eu virei juiz, eu já descobri que a gente consegue, no máximo, 50% de aprovação. Portanto, eu queria dizer, isso é o ativismo judicial. Eu, doutrinariamente, abandonei um pouco o uso dessa expressão, porque ela passou a ser um pouco como neoliberalismo. Quando alguém quer desqualificar alguma coisa, diz ativismo judicial. E aí cada um projeta na expressão aquilo que leva dentro de si, ou que leva na sua cabeça, e cria-se o que se chama da falácia do espantalho. Você cria alguma coisa cheia de defeitos e você espanca. De modo que talvez fosse mais neutro nós nos referimos a uma atuação mais expansiva ou mais proativa do Judiciário, que é legítima em certos casos e não é legítima em outros casos. Portanto, o ativismo judicial em si, ele não é bom nem ruim, ele depende. Mesmo nos Estados Unidos, onde está a sua origem, no início ele era um ativismo extremamente conservador, anti-direitos sociais, e depois passou a ser o ativismo da Corte Warren, a partir de 1954, pró-direitos fundamentais. De modo que, tal como o colesterol, tem do bom e tem do ruim, e, portanto, a expressão em si é neutra. Antes de demarcar esse espaço em que eu consideraria legítima a atuação do Supremo, em relação ao espaço em que ela seria menos legítima, eu gostaria de fazer um brevíssimo comentário sobre dois papéis que o Supremo Tribunal Federal desempenha. Um papel contramajoritário e um papel representativo. Essas são as duas grandes funções que os tribunais constitucionais, que as Cortes Supremas e, muito particularmente, o Supremo Tribunal Federal desempenha no Brasil. Essa função contramajoritária, o papel contramajoritário do Supremo se dá naquelas hipóteses em que ele invalida atos do Legislativo ou atos do Executivo por contrariedade à Constituição. Esse é provavelmente o tema mais discutido na teoria constitucional de todo o mundo, que é a resposta à seguinte pergunta: o que legitima 11 pessoas que não foram eleitas sobrepor a sua valoração, a sua interpretação da Constituição à vontade política de um presidente eleito com mais de 50 milhões de votos ou de um Congresso onde todos os representantes foram eleitos? Por isso é que se chama dificuldade contramajoritária, esta invalidação de atos do Legislativo ou do Executivo pelo Judiciário e, particularmente, pelo Supremo. O entendimento que prevaleceu para justificar esta competência em todo o mundo
é de que o Supremo Tribunal Federal e as Supremas Cortes e as Cortes Constitucionais podem invalidar atos dos outros dois poderes para fazerem prevalecer a vontade originária da maioria que criou a Constituição contra as paixões momentâneas das maiorias contemporâneas. E, portanto, a atuação do Supremo para invalidar atos dos dois poderes se legitima em duas situações destinadas a impedir o abuso das maiorias ou a tirania das maiorias, para usar a expressão do John Stuart Mill, que são proteger as regras do jogo democrático para que as maiorias não pretendam se perpetuar no poder. E, em segundo lugar, assegurar os direitos fundamentais das pessoas, que são uma reserva mínima de justiça nas sociedades civilizadas. Típicas decisões contramajoritárias, que todo mundo está acostumado a ler no jornal, embora elas não sejam tão abundantes assim, são considerar que a cobrança de um determinado tributo é inconstitucional, considerar que a cobrança de uma contribuição previdenciária em determinado caso é inconstitucional, considerar que a proibição de progressão de regime em determinados crimes é inconstitucional. Todos esses precedentes que o Supremo tem. Mas o que eu queria destacar aqui, e considero muito importante, é que esta competência contramajoritária do Supremo, quando ele sobrepõe a sua vontade à dos outros dois poderes, é rarissimamente exercitada. As hipóteses são muito reduzidas. Eu mesmo fiz, num trabalho acadêmico, um levantamento. São pouquíssimos os dispositivos de lei federal que, nos últimos quase 30 anos de Constituição de 88, foram efetivamente invalidados. Embora a população tenha uma percepção diferente, porque, e aqui a distinção é importante, não distingue bem a judicialização do ativismo judicial. Há muitas questões controvertidas que são judicializadas, mas as decisões do Supremo não são ativistas, elas são autocontidas. O contrário de ativismo judicial é a autocontenção judicial. Cito 3 exemplos. No caso das pesquisas com células-tronco embrionárias, o Congresso Nacional aprovou uma lei que permitia as pesquisas. A matéria foi judicializada e o Supremo, por 6 votos a 5, é verdade, eu mesmo fui advogado, no caso, defendendo as pesquisas, o Supremo manteve a lei, manteve a validade da lei. Portanto, essa foi uma decisão de autocontenção. A matéria foi judicializada, mas não foi uma decisão ativista. Outro caso, cotas raciais, uma matéria extremamente controvertida. O Congresso decidiu. E a matéria foi judicializada, mas o Supremo decidiu com autocontenção, manteve a decisão do Congresso, que admitia as cotas raciais, inclusive no caso do ProUni. Demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, para passarmos para um ato do Poder Executivo. Um ato extremamente controvertido, se a demarcação devia ser em ilhas ou se deveria ser uma demarcação contínua. O Supremo debateu longamente a questão, mas a decisão foi de autocontenção. O Supremo manteve a portaria do ministro da Justiça, que foi homologada pelo presidente da República. Portanto, embora a percepção seja de que o judiciário está se metendo talvez onde não devesse, a verdade é que o juiz não tem a opção de julgar ou não julgar, uma vez que a matéria chegue a ele, mas essas decisões são exemplos de decisões praticadas com visível autocontenção. Na ordem do dia, existem 3 questões polêmicas que envolvem esta competência contramajoritária: descriminalização de drogas, ensino religioso confessional em escolas públicas, eu mesmo sou o relator, e o tema mais polêmico do financiamento eleitoral por empresas, que, se houver tempo, eu ainda dou uma palavra sobre isso. Passo agora a uma função que é pouco estudada, mas muito importante no Brasil, que é a função representativa do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ao lado da função contramajoritária, o Supremo no Brasil desempenha também uma função representativa, que corresponde às situações em que o Supremo Tribunal Federal atende a demandas sociais que não foram atendidas pelo processo político majoritário. Quando o Supremo, portanto, torna-se ele próprio representativo
porque o Legislativo não conseguiu ser, não pôde, não conseguiu ou não desejou ser. E aí há precedentes relevantes. Um importante foi a questão da proibição do nepotismo. Havia uma grande demanda social contra a possibilidade de nomeação de parentes para cargos de livre nomeação, os chamados cargos em comissão, no Poder Judiciário, onde isso era abundante, mas também nos outros poderes. Não vinha a lei federal restringindo, não vinham as leis estaduais restringindo, e o Supremo, numa ação declaratória de constitucionalidade proposta pela AMB, eu também atuei nesse caso como advogado, entendeu que, embora não houvesse lei, embora o Congresso não tivesse atuado, decorria do princípio da moralidade e do princípio da impessoalidade inscritos na Constituição esta vedação de nomear a parentada. E assim foi feito, e o Supremo entendeu que é vedada a nomeação de parentes até o 3º grau nos 3 poderes, atendendo a uma demanda social que não havia sido atendida. No caso da fidelidade partidária, em que o Supremo, por decisão judicial, talvez numa das suas decisões mais ativistas, tenha entendido que perde o mandato o parlamentar eleito em eleição proporcional que mude de partido, pela razão singela, o presidente saberá bem disso, que menos de 10% dos deputados federais, por exemplo, são eleitos com votação própria. Eles são eleitos por transferência de votos com base no quociente partidário. De modo que, se ele muda de partido depois que foi eleito, ele frauda a vontade do eleitor e, consequentemente, o Supremo entendeu, a meu ver, com acerto, que nas eleições proporcionais perde-se o mandato. Depois o TSE estendeu essa perda às eleições majoritárias, a matéria foi levada ao Supremo, eu mesmo fui o relator e defendi e prevaleceu esse entendimento de que esta regra não vale para as eleições majoritárias. Portanto, o Supremo desempenha um papel contramajoritário e desempenha, em certas circunstâncias, um papel representativo. E, com muita parcimônia, em situações excepcionalíssimas, as cortes constitucionais de todo o mundo devem desempenhar um papel de vanguarda iluminista, que é de fazer empurrar a história em determinadas questões civilizatórias vitais, quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo. Foi o que a Suprema Corte Americana fez em Brown versus Board of Education e, sem lei nenhuma, acabou com a segregação racial nas escolas públicas. Foi o que a Suprema Corte da África do Sul, o Tribunal Constitucional da África do Sul, fez em matéria de pena de morte, que declarou inconstitucional e ponto a pena de morte, sem decisão política, sem decisão legislativa. E eu incluiria nesse rol a decisão do Tribunal Constitucional Federal alemão validando a criminalização da negação do Holocausto, porque isto era importante para a reabilitação histórica da Alemanha depois daqueles episódios. No Brasil, eu acho que há 2 bons exemplos desse tipo de atuação do Supremo Tribunal Federal. Quando estendeu às uniões homoafetivas o mesmo regime jurídico das uniões estáveis. Por que eu falei vanguarda iluminista e não propriamente representativo? Porque nada documenta que esse fosse um sentimento majoritário na sociedade brasileira. Mas, ainda assim, era preciso fazer este avanço. E acho que o Supremo fez e abriu o caminho para o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que vale a vida são os nossos afetos, e o Estado não tem o direito de impedir que as pessoas coloquem a sua sexualidade e o seu afeto onde mora o seu desejo, e foi isso, em última análise, que o Supremo decidiu. E um outro exemplo que considero relevante foi o da validação da interrupção da gestação no caso de fetos anencefálicos. O Estado não tem o direito de obrigar uma mulher a manter uma gestação de um feto inviável por muitos meses. Acho que teria sido mais vanguardista e avançado, mas se tivesse acolhido a minha tese de que, na verdade, a mulher tinha o direito de interromper a gestação do feto anencefálico, porque isto violaria o seu direito fundamental à liberdade reprodutiva, que é uma tese melhor e mais ampla. Mas ainda não era a hora e o Supremo não chegou tão longe, mas produziu uma decisão importante.
E chego aqui, e por fim, aos limites democráticos à atuação do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito à sua relação diretamente com os outros dois poderes. Dentro de um Estado de direito democrático, os poderes são harmônicos, autônomos, e eles se controlam mutuamente, mas o ideal democrático de Estado de Direito é que não exista nenhum poder hegemônico. E esta é a observação importante de se fazer aqui, sobretudo porque nós vivemos um momento em que há, no mundo inteiro e no Brasil em particular, uma razoável crise de representatividade e de funcionalidade dos parlamentos em geral. E mesmo no Brasil, a dificuldade que nós assistimos de se fazer uma reforma política, de se fazer uma reforma tributária, de acabar com a guerra fiscal, dificuldades de se produzirem consensos. E isso aumenta a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vem bater às suas portas, tanto as entidades de classe da sociedade civil, como a OAB, como as confederações sindicais, como os próprios partidos políticos e os próprios agentes políticos vêm requerer a intervenção do Poder Judiciário em questões que, por vezes, são extremamente politizadas. E, evidentemente, o Supremo não pode deixar de decidir. Pode decidir de uma maneira proativa ou pode decidir de uma maneira autocontida, mas não pode deixar de decidir. E aqui esse limite importante de não tentar impor arrogantemente uma lógica judicial sobre a atividade menos cartesiana e mais complexa que é a política. Portanto, o ponto de equilíbrio aqui é delicado e eu proponho o seguinte critério para demarcar esta linha de maneira adequada. É preciso verificar, para aferir a legitimidade ou não da atuação do Supremo, se houve ou não atuação do Legislativo ou do Executivo. Quando o Legislativo tenha atuado produzindo uma norma, ou quando o Executivo tenha atuado produzindo um ato normativo ou tomando mesmo uma decisão política, o Supremo Tribunal Federal, como o Judiciário em geral, deve ser deferente para com a decisão política tomada pelo Legislativo ou pelo Executivo. Como regra geral, numa democracia, decisão política deve ser tomada por quem tem voto, de modo que há uma preferência prima facie, em princípio, para o Legislativo e para o Executivo proverem sobre todas as situações relevantes e de interesse da sociedade. E o Supremo só deve interferir nesses casos se houver uma manifesta contrariedade à Constituição ou se estiver afetando uma regra do jogo democrático ou um direito fundamental. A questão, no entanto, muda de figura e de cenário nas hipóteses em que os poderes políticos não tenham atuado, onde haja ou uma decisão de não atuar ou uma omissão inconstitucional, uma inércia que impede a concretização de alguma situação, de alguma providência exigida pela Constituição. E aí, nem sempre é possível consentir que a paralisação no processo político majoritário interfira com o exercício de um direito. E, portanto, nestas situações, a atuação expansiva e proativa do Supremo é, evidentemente, menos passível de questionamento quanto à sua legitimidade. Além desses dois casos que eu citei anteriormente, da anencefalia e das uniões homoafetivas, há um caso relevante que o Supremo avançou, que era a questão da greve no serviço público há mais de 20 anos. A Constituição exigia
a regulamentação da greve no serviço público, não vinha a lei, e um certo dia o Supremo disse, nós vamos regulamentar uma atuação quase legislativa, mas para sanar uma omissão inconstitucional do Congresso, e acho que foi uma decisão acertada e legítima. E a mesma coisa o Supremo fez numa outra previsão constitucional relativa à indenização por demissão imotivada, em que, passados 20 anos, sem que fosse regulamentado esse direito, o Supremo disse, nós vamos regulamentar. E aí, quando era uma questão complicada e se pediu vista para fazer essa regulamentação, aconteceu que as classes produtoras acorreram ao Congresso e obtiveram rapidamente uma lei no Congresso para sanar a omissão, temendo que do Supremo viesse alguma coisa mais favorável aos empregados do que eles poderiam obter no Congresso. Pelo menos essa foi a minha leitura política. Portanto, o Supremo desempenha um papel maior quando o Congresso não atua, porque quando o Congresso atua, o Supremo deve ser deferente. Portanto, em última análise, quem é senhor do maior ou do menor grau de judicialização da vida é o próprio Congresso, porque na medida em que ele atue, o Supremo não vai atuar. Eu, por exemplo, sou relator de uma questão, uma ação de inconstitucionalidade envolvendo terceirização, e sou relator de outra envolvendo critério de reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. As duas matérias estão em discussão no Congresso. Esse é o lugar para discutir essas questões. Mas, evidentemente, se passado um tempo o Congresso não decidir, eu tenho que decidir, senão o sujeito não trabalha. Portanto, faz parte do meu trabalho decidir essas questões, mas, pelo maior prazo razoável de deferência, eu estou esperando que o Congresso decida isso em vez do Supremo. Uma última palavra, Sérgio, se eu tiver mais 2 minutos para encerrar, sobre uma categoria que eu mesmo tenho explorado no Supremo, ainda sem sucesso, mas persistentemente. Me lembro persistentemente diz que o Carlos Drummond de Andrade, presidente, entrou num sebo e encontrou lá um livro dele com uma dedicatória para um amigo que ainda estava vivo. Ele disse que ele comprou o livro e mandou para o amigo, escreveu para fulano de tal, insistentemente. Portanto, eu persistentemente tenho tentado, enfim, plantar um pouco essa ideia que refoge a uma prática convencional, mas eu acho que ela pode ser positiva nas circunstâncias brasileiras, que é o Supremo, pela Constituição, pode dar a última palavra em tudo que envolva interpretação constitucional. Pode, mas não necessariamente deve ou tem que fazê-lo. Eu acho que há algumas matérias em que o Supremo pode e deve devolver a discussão para o Poder Legislativo. E aqui dou alguns exemplos, e há 2 fórmulas. Uma chama-se apelo ao legislador, que é quando uma situação não está da maneira que deveria estar, mas em lugar de avançar o sinal, o Supremo diz ao Congresso que aquilo precisa ser mudado. Um caso concreto, específico, envolveu a questão da perda de mandato parlamentar por condenação em crime grave. Foi um caso que envolvia um senador da República, era uma ação penal 565, caso Ivo Cassol, que era um senador. Vinda a condenação, a Constituição prevê expressamente que, condenado por trânsito em julgado, cabe ao plenário da Casa Legislativa decidir sobre a perda do mandato. Esta previsão é péssima, é lamentável, porque ela sujeita uma decisão judicial a uma avaliação política totalmente impertinente, sobretudo no caso dos crimes graves. Mas a Constituição é inequívoca neste sentido. De modo que eu votei para dizer é péssimo, não devia ser assim, e aqui cabe fazer um apelo ao Congresso, como poder constituinte derivado, para mudar o tratamento dessa matéria. E, efetivamente, não pelo meu apelo, que eu não tenho essa pretensão, mas pela racionalidade do argumento, o Senado Federal, efetivamente, algumas semanas depois, aprovou, quer dizer, a matéria entrou na agenda, e o Senado aprovou
a mudança dessa cláusula e a matéria agora está posta perante a Câmara dos Deputados. E, portanto, havia uma minoria no Supremo, uma minoria expressiva, que tentava consertar isso por interpretação constitucional. Mas era uma interpretação claramente contra a legem. E eu, que defendo uma atuação criativa, construtiva e até reparadora do judiciário em certos casos, mas o limite há de ser os textos normativos. Se o texto não servir de limite, aí não há mais limite e ninguém deseja que o judiciário atue sem limites. 2 outros exemplos para encerrar. No caso dos precatórios, o Supremo declarou inconstitucional a emenda constitucional que parcelava o pagamento dos precatórios em 15 anos. Eu não estava no Supremo ainda. Quando eu entrei, a discussão era sobre modulação dos efeitos dessa decisão. O ministro Fux propôs modular, tem que pagar em 5 anos. Os estados não têm dinheiro, a menos que a gente... E aí, o que eu propus? Propus um modelo de transição. Os precatórios deverão ser pagos da seguinte forma, e aí fiz o modelo por acordos da forma tal, por compensação da forma tal, com utilização de dívida ativa da forma tal, e fiz uma proposta e disse o seguinte: esta proposta vigerá a partir do próximo exercício fiscal, que era quase um ano depois, a menos que o Congresso decida prover de maneira diferente. Qual foi a lógica da minha decisão? O Congresso, por 2 vezes, tentou resolver o problema dos precatórios. As 2 vezes, o Supremo declarou inconstitucionais as emendas que tentavam resolver o problema. Então, eu acho que a gente tem o dever de colocar alguma coisa no lugar, dizer o que nós achamos que é razoável. Senão fica um vácuo normativo e esse problema persiste imemorialmente. E o outro caso foi o caso da desaposentação. O que é a desaposentação? O trabalhador se aposenta por tempo de contribuição, depois ele volta para a iniciativa privada, ele contribui mais 10, 15 anos, e aí ele quer se aposentar de novo, ele quer renunciar à primeira aposentadoria e obter uma nova aposentadoria. O que eu acho que você tem que considerar num caso como esse? Primeiro que ele contribuiu mais 15 anos, portanto ele tem algum direito. Mas, segundo, ele já está recebendo do sistema há 15 anos. Isso tem que ser compensado de alguma forma. Só que não havia lei cuidando disso. E aí eu proponho a seguinte fórmula, que era uma fórmula que usava o fator previdenciário. Uma das variáveis do fator previdenciário ia ser o momento da aposentadoria dele lá atrás e ele ganhava a vantagem da contribuição. Não vou entrar no detalhe, mas o que eu propus ao votar? Esta fórmula que eu estou propondo deverá entrar em vigor daqui a 180 dias, salvo se o Congresso sanar a omissão e dispuser a respeito. Portanto, em lugar de exercitar uma supremacia judicial, exercita-se um diálogo institucional devolvendo a matéria ao Congresso. Se o Congresso não quiser ou não fizer, já tem uma solução esperando para entrar em vigor. Acho que esse pode ser o caminho de nós, inclusive, estimularmos o Congresso, em certas matérias difíceis, de atuar e produzir decisões a respeito. E aqui, presidente, diz que o George Washington fez o maior discurso de posse... Perdão, o George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, até porque aquilo estava ficando repetido, né? Ele usou 133 palavras. E o William Harrison fez o maior discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e tempestuosa em Washington. William Harrison morreu 30 dias depois de uma gripe gravíssima que contraiu naquela noite. E eu considero que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, eu concluo para dizer, eu penso que o Supremo se consolidou como instituição e tem servido bem ao país e, com todas as circunstâncias brasileiras, tem podido contribuir para a promoção dos valores republicanos, para o aprofundamento democrático e para o avanço social.
Formalmente, é o Supremo que dá a última palavra sobre o sentido e o alcance da Constituição, mas ele o faz em interação com as outras instituições e com a sociedade. E eu penso que o Supremo tem conseguido até aqui percorrer um caminho do meio, sem timidez nem arrogância. Eu acho que na vida institucional, como na vida de uma maneira geral, ninguém é bom demais e, sobretudo, ninguém é bom sozinho. Muito obrigado.